E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. A principal novidade do dia é com relação a ajustes no elenco, tá? O Cruzeiro informou de modo oficial que 4 jogadores que integravam o plantel principal vão retornar para o Sub-20. O zagueiro Paulo, de 18 anos, já era esperado que voltasse para a base, até pelo grande número de zagueiros no plantel principal. Jogador muito promissor, passagem por seleção de base, certamente vai reaparecer no time em breve, ainda não estreou no profissional. O lateral direito Valdir completa 20 anos na semana que vem e jogou 2 partidas pelo profissional esse ano, mas não foi bem. Acho positivo que ele retorne para a base nesse momento, porque não me parece maduro para jogar no time de cima. O Valdir pertence ao Coimbra, que é aquele clube do banco BMG, que inclusive ganhou do Cruzeiro na última partida antes da paralisação, e vamos ver se nesse retorno para o Sub-20 ele justifica, através do seu desempenho, que o Cruzeiro faça um investimento e garanta sua contratação em definitivo. Alexandre Jesus, de 18 anos, foi quem mais jogou, tendo atuado em 5 partidas com Adilson Batista e marcado 1 gol. Vejo muito potencial nele, mas também entendo que é melhor ele seguir seu desenvolvimento no Sub-20 por agora. Falta um acabamento melhor de jogada para ele, algo que é essencial para um jogador da parte ofensiva do campo. O atacante tem que ser bom nessa tomada de decisão. Mas acho que o Alexandre Jesus vai virar jogador, como o próprio Adilson já disse, porque é um jogador que tem um entendimento tático muito bom para a idade que tem. Fisicamente ele é bruto, mas tem que lapidar algumas questões, principalmente nessa tomada de decisão. Mas o talento ele tem. O nome que causou mais comoção na torcida é o do Caio Rosa, um atacante de lado, 19 anos, muito habilidoso e que criou expectativa pelo bom desempenho no time de base, mas não teve chance com o Adilson no profissional. Foram apenas 2 jogos no time principal do Cruzeiro, ambos entrando no segundo tempo das partidas e realmente ele não mostrou nada, mas convenhamos, não teve nem 1 hora jogando ainda pra gente poder fazer uma avaliação. Fato é que ele tem muito talento, é muito habilidoso e acredito que logo vai voltar a ter oportunidades também. Mas aí vai muito da questão mental também, O jogador tem que ter cabeça boa, entender o que está acontecendo, por que ele está retornando para o Sub-20 e era uma necessidade a partir do momento que o plantel do Cruzeiro estava com quase 40 jogadores. Se o cara tem um psicológico bom, ele volta para o time Sub-20, treina sério, comprometido, joga para receber uma outra oportunidade de subir e não voltar mais para a base. O único desses jogadores que eu realmente tenho dúvida com relação à sua qualidade técnica é o Valdir, porque ele jogou muito pouco pelo Cruzeiro, ele chegou já no final de 2019 ao clube, emprestado pelo Coimbra, e ele só subiu por falta de opção, porque os laterais do ano passado, sejam o Luiz Gustavo ou o Everton, eles não tinham mais idade para seguir na base esse ano, então o Valdir foi o lateral direito na Copinha, e como o Cruzeiro subiu todo mundo que foi titular na Copinha, o Valdir foi por falta de opção e porque não tinha outro lateral. O Paulo, o Caio e o Alexandre Jesus, eu acho que são jogadores que já têm um pouco mais de vivência do Cruzeiro, já tem mais de 2 anos de clube, então já tem um sentimento mais desenvolvido pelo Cruzeiro também, essa vontade de vingar no clube, e eu realmente não tenho dúvida de que eles têm talento, eles têm uma condição de evoluir muito no futebol e podem dar muitas alegrias para o Cruzeiro no futuro. Mas não chega a ser nenhum absurdo esses 4 jogadores retornarem para o Sub-20 e é importante a gente pontuar que outros jogadores, como os volantes Jadson e Pedro Bicalho, o meia Marco Antônio e o atacante Thiago, que também subiram nesse ano, eles vão continuar no elenco principal, assim como o Vinícius Popó, o Maurício e o Edu, que subiram na temporada passada, ainda têm idade para Sub-20, mas seguirão no elenco de cima. Outros ajustes aí no plantel. O goleiro Lucas França, que estava emprestado ao Ceará, está de volta ao Cruzeiro e existe uma tendência que ele passe a ser o reserva imediato do Fábio, até porque é um goleiro mais experiente que Vinícius e que Lucas França, e na minha opinião, por exemplo, é o melhor goleiro jovem que a gente tem hoje. O Ricardo Drubs que confirmou esse retorno e confirmou também que o atacante Zé Eduardo, que disputou o Campeonato Mineiro pelo Vila Nova, jogou 5 partidas e marcou 4 gols, ele não vai ficar no elenco do Cruzeiro, ele vai ser novamente emprestado, justamente porque nós já temos muitos atacantes, Tem o Marcelo Moreno, tem o glorioso Robertson, tem o Judivan, tem o Thiago e tem o Vinícius Popó. São muitos jogadores para apenas uma função, pelo menos é isso que o Anderson costuma fazer, jogar com apenas um centroavante, então não é muito provável que ele seja aproveitado aqui, deve ser novamente emprestado. Falando de dinheiro, não é novidade que o Cruzeiro está com a folha salarial atrasada já no segundo mês, que era para ter sido pago agora no dia 10, o clube ainda não teve recurso para fazer esses pagamentos e o Cruzeiro está tentando arrumar essa grana através do dinheiro da venda do Arrascaeta. Quando o
negociou o uruguaio, né, o Cruzeiro parcelou essa venda em 3 vezes. Foi uma primeira parcela de aproximadamente 30 milhões de reais e 2 outras parcelas na casa de 10 milhões e 600 mil. A terceira dessas parcelas foi bloqueada pela justiça por causa de dívidas trabalhistas. No entanto, o Cruzeiro recentemente conseguiu aquela liminar para retornar ao Profut, né? E quando o clube está no Profut, ele não tem as suas receitas bloqueadas por esse tipo de dívida. E é isso que o Cruzeiro está tentando pleitear, ver se consegue a liberação desses 10 milhões e 600, que pela folha que o Cruzeiro tem hoje, daria para pagar essas 2 folhas atrasadas, tanto as 2 de jogadores quanto um salário atrasado dos funcionários, e provavelmente já pagaria também o próximo mês. Seria muito bom pra gente conseguir esse capilé aí, mas eu acho muito difícil que o Cruzeiro consiga esse adiantamento, justamente porque qualquer coisa, assim, liberação de dinheiro na justiça, nunca é uma coisa simples, especialmente o Cruzeiro, que deve para tanta gente, que tá errado em tanta coisa, e é muito complicado você contar com boa vontade de algum órgão. E tem um detalhe que eu acho muito importante o Cruzeiro conseguir arcar com seus compromissos em dia, especialmente pro elenco, porque se tem uma certeza que eu tenho é que jogador com o salário em dia vai render mais, tá? É muito raro você achar um elenco que tá com salário atrasado e ainda assim consegue jogar 100%. E todo mundo sabe que o Cruzeiro precisa mais de dinheiro do que nunca, né? Especialmente porque tem as dívidas na FIFA também vencendo agora no mês de maio. Inclusive hoje, dia 15 de maio, é a data limite para o pagamento da dívida referente ao volante Denilson. É algo entre 5 e 6 milhões de reais. O conselho gestor diz que vai dar um jeito de pagar, ninguém sabe muito bem como, ninguém entendeu de onde vai brotar esse dinheiro aí. Fato é, vamos aguardar se tem alguma novidade. Até o momento que eu fecho esse vídeo, não tem nenhuma notícia falando do pagamento do Cruzeiro, tá? Então é uma situação complicada. Se não pagar essa dívida, podemos tomar punições sim. E aí tem mais outras 2 dívidas vencendo esse mês, uma referente ao atacante William Bigode e outra sobre o Kunti Caicedo. O Cruzeiro já recebeu o relatório da Kroll, que é a empresa que foi contratada para investigar as ações da última gestão do clube. Os resultados dessa investigação não foram divulgados pelo Cruzeiro até agora, mas existe a expectativa que seja comprovada a gestão temerária e assim o Cruzeiro possa solicitar aquele seguro, né, de 20 milhões de reais. O Ministério Público também se manifestou sobre as investigações que estão sendo feitas no Cruzeiro, tá? Por meio de nota aí nessa quinta-feira. O Ministério basicamente não falou nada com nada, só diz que as investigações estão avançando, estão bem adiantadas em alguns pontos, mas assim, nada de concreto, nada de novo. O que nos resta é a esperança de que dessa vez não acabe em pizza, né, e que os responsáveis por sangrar tanto o nosso clube finalmente comecem a ser punidos. Mas até agora não tem nada de concreto realmente. Nessa semana, a Prefeitura de Belo Horizonte liberou que o Cruzeiro retorne aos treinamentos na Toca da Raposa, claro, dentro de uma série de exigências, com protocolos para um retorno seguro, e todos os atletas e funcionários do Cruzeiro serão testados para o Covid-19 antes desse retorno. O médico do Cruzeiro, o Dr. Sérgio Campolina, explicou o procedimento. Hoje, sexta-feira, os funcionários e membros da comissão técnica farão os testes do Covid e também vacinação para gripe, né, caso não estejam imunizados ainda. Na segunda-feira, os jogadores que vão passar por esse processo, eles vão até a Toca da Raposa, mas nem sairão dos seus carros, tá? Eles já vão ser testados ali dentro do veículo mesmo, e na terça-feira a expectativa de que tenha já o resultado desses testes. Se alguém tiver infectado, vai seguir na quarentena, não retorna às atividades para não infectar os outros, obviamente, né? E quem tiver de boa, quem tiver pronto, né, na quarta-feira da semana que vem, volta aos treinamentos, mas não o treinamento 100% normal, aquele treinamento individualizado, em pequenos grupos, usando vários campos, enfim, a gente já explicou sobre isso. Um parêntese sobre a eleição. Dos 30 conselheiros excluídos por receberem dinheiro do clube durante a gestão do Wagner Pires, 16 já conseguiram liminar para que sejam mantidos no quadro do conselho e tenham direito a voto na eleição do dia 21. Provavelmente os outros 14 também vão conseguir essa liminar, né? E o Cruzeiro explicou que o voto desses 30 conselheiros será recolhido numa urna separada para que o processo eleitoral como um todo não corra risco, já que esses camaradas estão voltando ao conselho, né, de forma provisória e graças a uma liminar na justiça que o Cruzeiro inclusive está tentando derrubar. A minha dúvida nessa história é o que vai acontecer se, por exemplo, tem eleição no dia 21, aí os 30 camaradas votam e esses 30 votos são decisivos para escolher um novo presidente ou novo presidente do conselho, sabe? Tipo assim, ó, sem os 30 votos ganha o fulano de tal, mas com esses votos vai ganhar outro cara. O que o Cruzeiro vai fazer? Eu não tenho a menor ideia
ideia de como é que isso vai acontecer, quem é que vai ser declarado presidente, se isso vai pra justiça. Mas enfim, vamos torcer para que pelo menos esse problema a gente não tenha, né? Mas é uma situação curiosa e eu realmente não sei o que vai acontecer. Sobre o estatuto, o Cruzeiro enviou uma proposta de reformulação aí para todos os conselheiros e o detalhe que vale a pena a gente comentar é sobre a possibilidade de voto para os sócio-torcedores, mas com regras pouco populares. Basicamente, seria criada uma categoria específica para sócio-torcedor com direito a voto, tá? E por essa regra, né, o valor da mensalidade desse sócio seria no mínimo 20% o valor do salário mínimo. Tomando por base os valores atuais, seria uma mensalidade de R$ 209. E esse sócio ele só teria direito a votar pela primeira vez após 3 anos ininterruptos de contribuição. O pessoal do jornal Hoje em Dia até fez uma simulação, né, de que no dia do primeiro voto o sócio teria desembolsado no mínimo R$ 7.500 para o Cruzeiro. Essa é uma proposta inicial e que ainda vai ser discutida, tá? Mas convenhamos, 210 conto por mês num programa de sócio-torcedor para você poder pagar daqui a 3 anos é algo que exclui, eu diria que 95% dos torcedores do Cruzeiro. Então, assim, não resolveria nada e continuaria não sendo democrático. Na minha opinião, para fazer uma coisa de modo mais razoável, tá? Eu acho que todo sócio cativo deveria ter direito a voto, né? O sócio cativo mais barato que a gente tem hoje é o de R$ 70, né? Eu acho que esse sócio deveria ter o direito. Se você quiser colocar um período, não bota 3 anos, cara, bota 1 ano de contribuição, sabe? Porque, tipo assim, o camarada pagou 1 ano, né? E aí ele tem que renovar. Se ele renovou o sócio pro 2º ano, ele tá adimplente, eu acho que é justo que ele já tenha direito a voto. Mas comenta aí o que você achou dessa proposta, como é que fica essa relação para ficar bom pro clube, para ficar justo pros torcedores, porque eu acho que 210 conto por 3 anos realmente é um absurdo. Já seria se a gente tivesse numa situação normal, né? Vivendo numa pandemia com a economia fragilizada como vai estar então, é uma situação que realmente só vai servir para um pequeno grupo de torcedores, como já é o Cruzeiro hoje em dia. Esse vídeo fica por aqui, se gostou deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários aí para manifestar as suas opiniões sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!